para pensar sobre como essas mudanças ocorrem, como elas afetam a nossa vida. E, de fato, há algumas coisas que a gente pode abrir como diálogo com a vida e entender melhor onde é que as mudanças têm que acontecer. Vocês certamente já sentiram alguma dor, não? Todo mundo aqui já sentiu dor? Ok. Existem vários tipos de dor. Dor física, a dor mental, que é aquele pensamento que a gente não consegue parar de pensar, um problema que não sai da nossa cabeça. A dor emocional, né? Angústia, ansiedade. A dor espiritual, que é aquilo que eu não sei para que é a vida, eu não sei o que eu vou fazer agora, eu não sei qual é o propósito. Todos nós já vivemos dores e provavelmente já vivemos todas essas dores. Mas para que serve a dor? Qual a finalidade da dor? Me diga, o que é uma dor? Ah, esqueci de avisar, tá? Qualquer resposta, meninas e meninos, vale 10 estrelinhas. Qual o propósito da dor? Um alerta, isso. É um sinal, um alerta. Para quê? Para a gente fazer o quê? Mudança, exatamente. A dor, então, é um sinal, um sintoma que a vida nos dá para que a gente produza uma mudança. Quando a gente não muda frente ao sintoma da dor, nós vamos repetir essa dor, experimentar essa dor repetidamente, ou seja, o sinal vai continuar vindo, né? A gente vai ter a dor recorrente. A essa dor recorrente nós damos o nome de sofrimento. A dor, por vezes, é inevitável. A gente tem a dor porque o sistema, muito inteligentemente, quer nos alertar da necessidade de uma mudança. Agora, o sofrimento, esse é opcional. É quando a gente escolhe não mudar frente ao sintoma da dor. É sobre esta condição de sair dessas esferas de sofrimento, de inovarmos dentro da nossa própria condição de gestão na vida, na carreira, na família, em todos os aspectos, que nós podemos falar sobre a arte de viver a mudança. De fato, há na mudança uma característica de liberdade que nós não nos damos conta. Eu estou super envolvida com os movimentos de educação de paz no mundo. E agora nós estamos produzindo o 3º Festival Mundial da Paz, que aconteceu em São Paulo no começo de setembro. E na produção deste evento, muitas pessoas estavam querendo participar e interessadas nesse processo, mas elas me diziam assim: mas viver em paz é muito difícil. Encontrar a paz, estar em paz é muito difícil. E eu me dei conta de uma coisa e comecei a compartilhar com as pessoas esse insight. Não, viver em paz não é muito difícil, não. Viver em paz é super fácil. Viver em paz é super tranquilo. Viver em paz é super bom. Difícil mesmo é viver fora da paz. E nós não nos damos conta que nós estamos, muitas vezes, enfiados num buraco de dor, vivendo uma vida cheia de dificuldades, ou com problemas, ou com ansiedades, ou com estresse, ou com angústia, e nós dizemos que mudar é difícil. Não, mudar é fácil, difícil é continuar aí. Difícil é permanecer nessa posição. Difícil é realmente estar vivendo estes pesos, essas dificuldades que nós estamos vivendo. A arte de viver a mudança nada mais é do que nos darmos conta, nos tornarmos conscientes de que o processo da mudança é aquele que nos leva ao melhor espaço de vida que nós podemos ocupar. E a questão é realmente nós ampliarmos nossa consciência e nos darmos conta disso e darmos um passo na direção disso. De estarmos numa vida melhor, mais saudável, mais tranquila, mais plena, mais feliz, ou que seja. Uma vida que tenha mais significado. Como é que nós, seres humanos, aprendemos a ver a vida? Como é que nós desenvolvemos nossa visão de mundo? E como é que esta visão de mundo conduz hoje nossas experiências? Todos nós, sem exceção, todos nós crescemos dentro de um sistema, dentro de um ambiente que nós vamos dar o nome de cultura. Todos nós crescemos dentro de uma cultura. Esta cultura, ela vai nos dizer quais são as coisas importantes e as coisas irrelevantes para a vida. Essa cultura também vai nos dizer quem somos, como devemos nos comportar, o que é melhor para nós. Isso faz parte do processo
de adequação do indivíduo à vida. Porém, nós temos que nos dar conta que a cultura não é a verdade absoluta. É só um jeito que aquele grupo de pessoas onde nós estamos inseridos percebeu e resolveu que seria a melhor forma de viver. É um limite de entendimento daquela comunidade. Não é uma verdade absoluta. Tanto que a cultura varia dependendo do lugar onde você vive ou onde você nasceu. Se nós tivéssemos nascido e crescido no Irã, nós teríamos outra cultura, pensaríamos outra coisa, nos vestiríamos de outra forma, teríamos outros valores, aspiraríamos a outras coisas na vida, nossos medos seriam diferentes, nossos desejos seriam diferentes. Se nós tivéssemos nascido e crescido na China, também seria diferente, ou na Rússia, também seria diferente. A cultura vai variar dependendo da comunidade onde a gente cresceu. Mais que isso, ela também vai variar no tempo. Se você tivesse nascido e crescido na mesma casa onde você nasceu e cresceu, mas há 100 anos atrás, você também teria outras aspirações, se vestiria diferente, teria outros medos, outros desejos, buscaria outras coisas na vida, porque há 100 anos atrás era outra cultura. Só que nós acreditamos muito na cultura como verdade. E esse aprisionamento que nós temos para o olhar que a cultura nos dá é a dificuldade que nós temos de transcender ou de superar nossas próprias fronteiras internas. Então nós precisamos compreender como é que nós crescemos nesse ambiente. Todos nós recebemos as informações de cultura desde pequenininhos. E nós vamos crescendo nesse ambiente cultural. Então as pessoas que nos criaram, nossos pais, avós, os vizinhos, as pessoas com quem nós compartilhamos, né, momentos e visões de mundo, a escola que nós frequentamos, a igreja que nós frequentamos, ou o templo, ou o clube, enfim, todos os espaços em que nós temos contato, as instituições com as quais nós nos relacionamos, vão nos dar o processo chamado formação. Todos nós passamos por um processo de formação, seja ele institucional, né, por exemplo, a escola, ou seja ele informal, por exemplo, a família. Tá? O tempo inteiro, tá, nós estamos recebendo um processo de formação enquanto crescemos. E nós, então, vamos nos tornar esses adultos que nós somos. É sempre bom lembrar que a palavra formação é uma palavra de origem latina e significa colocar numa forma. Então todos nós somos formatados, recebemos uma forma ou uma forma de ver a realidade. A esta forma ou forma, a ciência vai dar o nome de paradigma. Já ouviram a palavra paradigma, não? Está muito na moda, inclusive. O que é um paradigma? Um paradigma nada mais é do que a forminha que nós recebemos no nosso processo de formação para enxergar a realidade. Assim, eu não vejo as coisas como elas são, eu vejo as coisas como eu sou, depende da forma que eu tenho de ver, ou da forma que eu recebi para ver. Tendo em vista isso, nós podemos conceber que o princípio básico da mudança é que mudar de mundo é mudar de olhar. Quando eu vejo diferente, as coisas se apresentam diferentemente. Para entender isso de uma forma mais profunda, quero pedir às pessoas que usam óculos aqui que, por favor, emprestem os seus óculos por alguns instantes para quem não usa, por gentileza. Aqui, podem devolver os óculos para os colegas poderem acompanhar a palestra, né? Eu costumo brincar que há duas possibilidades para essa dinâmica dos óculos. A primeira possibilidade é aquela pessoa que não precisa de óculos. Tá? Oh, não, desculpa. A primeira possibilidade é aquela pessoa que acaba de descobrir que só faltava o óculos para ela dar certo na vida. Aí essa eu recomendo a visita ao oftalmo. Agora, há aquelas pessoas que não precisam de óculos e que experimentaram alguma lente muito forte ou diferente daquela que você precisa. O que você viu colocando esse óculos? O que você viu? Nublado, distorcido, perfeito, é isso.
Os óculos não são feitos para se ver melhor. A lente dos óculos, as lentes dos óculos são feitas para distorcer a imagem de forma que a pessoa que tem a dificuldade visual possa enxergar. O que fazem então as lentes dos óculos? Elas ampliam, diminuem, afastam ou aproximam a imagem. Tanto é assim que quem não tem a dificuldade, quando coloca o óculos, não consegue enxergar, vê distorcido. Porque é isso que o óculos deve fazer, distorcer a imagem de forma a adequar-se à condição de visão da pessoa. E essa é uma metáfora. Para quem não está habituado com essa palavra da filosofia, metáfora é quando a gente usa uma coisa para explicar outra. Então essa é uma metáfora, um exemplo comparativo para entendermos como nós, seres humanos, aprendemos. Todos nós, sem exceção, desde pequenininhos, recebemos lentes mentais para ver o mundo. Essas lentes não são feitas para ver melhor o mundo. Elas são feitas para distorcer a realidade de forma que nossa capacidade de compreensão, que é limitada, possa compreender a realidade. Todas e todos enxergamos a realidade a partir do filtro das nossas lentes, às quais nós damos o nome de crenças. Todos, todas, enxergamos a realidade a partir do filtro de nossas crenças. Assim que você acredita como verdade, não é a verdade absoluta, é só o seu jeitão de ver a verdade. Quando eu me dou conta disso, eu estou apta para aprender. Eu posso sair da posição com a qual eu estou olhando a vida, posso passar para outra posição e olhar do ponto de vista do outro, que também não tem verdade absoluta, mas nesta proposição de mudança eu posso acrescentar percepções no meu próprio olhar. Eu posso ampliar minha percepção e dizer, também pode ser assim. Quem sabe, isso é possível. Porém, nós acreditamos tanto no ponto de vista que nós temos sobre a realidade, na lente que nós temos para ver a vida, nós acreditamos tanto que a nossa tendência é defender esse ponto de vista como a verdade absoluta. Então nós vamos entrar em discussão com o outro e por vezes até em conflito com o outro para mostrar que a gente está certo e o outro é claro errado. Que a gente sabe e o outro, é claro, não sabe. Isso já aconteceu com vocês ou só comigo? Já aconteceu com vocês? Ou seja, nós aqui já estivemos defendendo pontos de vista, entrando em conflito, brigando a partir disso, por questões que, quem sabe, nós nem acreditamos mais hoje, que já mudou até em nós. É impressionante como nós podemos ter uma perspectiva limitada quando nós estamos numa visão limitada. E a visão limitada ela é sempre muito mais dolorosa, ela sempre gera muito mais sofrimento, porque ela tem menos medidas de flexibilidade, eu tenho menos possibilidades de produzir mudanças dentro de uma visão muito limitada. Mas eu gostaria de contar para vocês uma história que pode ilustrar mais claramente essa questão da importância de nós mudarmos nossa visão de mundo. Essa história conta sobre um homem que estava preso numa caixa de tijolos. E ele vê o mundo através dos tijolinhos que foram tirados da sua frente. Ele vê lá um pedacinho de céu, um pedacinho de montanha e um pássaro que passa de vez em quando. Quando lhe perguntam o que é o mundo, ele diz, o mundo é um pedacinho de céu, um pedacinho de montanha e um pássaro que passa de vez em quando. Mas à medida que ele vai conseguindo tirar mais tijolos da sua frente, ele vai vendo mais coisas do mundo e cada vez ele dá uma informação diferente. Ele vai descrevendo novas perspectivas de mundo dependendo do olhar que ele está tendo naquele instante. Porém, um dia acontece um grande terremoto nessa região e todos os tijolos vão ao chão ao mesmo tempo. Esse homem olha espantado ao redor, porque ele vê lagos, pássaros, animais, ele vê flores, frutos, árvores, povoados, crianças, adultos. Ele vê muita coisa que ele nunca tinha visto. E tão surpreso ele exclama, nossa, como o mundo mudou. Essa história é perfeita para que a gente compreenda onde está a mudança do mundo. Verdadeiramente mudar de mundo é mudar de olhar. Somos formatados, ou somos o produto das formas que recebemos no nosso processo de formação. Enxergamos a vida através de lentes, que são as nossas crenças do que é a vida.
E estas lentes podem limitar nossa visão sobre as perspectivas de plenitude e felicidade que nós estamos buscando. Assim, é preciso ampliar nosso olhar, ampliar nossa consciência. Ao processo de ampliação de consciência, nós damos o nome de educação. Educação é o processo pelo qual nós ampliamos nossa visão de mundo e encontramos novas possibilidades de agirmos na prática, de sermos na prática e de vivermos na prática. Educação que não muda a vida da gente não serve para nada, ou serve. E aqui, quando eu falo educação, não estou falando só da educação formal, escolar ou acadêmica. Eu estou falando de uma educação de vida, de estarmos atentas e atentos a tudo que está acontecendo e como está acontecendo. Porque educação não é o que você vai estudar. Educação é fruto do que você aprende. E a aprendizagem vem de muitos lugares. Vem da academia, vem do livro, vem da escola, vem do encontro e vem especialmente da vida. Mas só vem da vida quando há reflexão sobre o que está acontecendo. Senão a gente não aprende. Já não aconteceu com vocês de repetirem o mesmo erro? Ou só comigo? A gente não aprendeu quando a gente repete o mesmo erro. A gente só aprende quando a gente olha para aquele caminho e diz: opa, esse método não funcionou, eu vou ter que tentar outro. Mas muitas vezes eu tenho a mesma discussão, o mesmo rancor, a mesma dificuldade de relacionamento, a mesma dificuldade de produção, a mesma dificuldade de tempo, a mesma dificuldade de gestão dos meus hábitos, a mesma dificuldade, etc, etc, porque eu não aprendi com a lição do dia anterior. E vocês sabem, tem um princípio da andragogia, educação de adultos, que fala da diferença entre a forma como nós aprendemos e o que nós precisamos fazer para rever esse olhar. A andragogia diz que a criança vai para a escola para aprender, e nós adultos temos que voltar para a escola para desaprender. E tem coisas que nós aprendemos que não servem mais para o nosso projeto de sucesso. Nós vamos ter que desaprender. A escola e a vida são ambientes muito diferentes. Na escola, primeiro a gente aprende a lição e depois passa pela prova, certo? Na vida a gente passa pela prova. Se a gente estiver bem atento, daí a gente vai tirar alguma lição. Se estiver desatento, distraído, perdeu a lição e a prova vai voltar. A gente vai ter que refazer a prova. Já deve ter acontecido com vocês, não aconteceu? Pois é, nós estamos falando então do projeto de mudança que leve a um estado de maior liberdade, de constatação de outras possibilidades. E se a mudança tem a ver com mudança de olhar, nós temos que entender qual é o olhar que está orientando nossa vida nesse instante. Na nossa cultura, nós aqui crescemos dentro do que em filosofia nós vamos chamar de paradigma da escassez, o senso da falta, a dificuldade. Todos crescemos dentro desse paradigma da escassez. Talvez tenha gente que tenha ouvido quando era criança coisas do tipo: pensa que meu dinheiro é capim, que tem árvore, que cai do céu. Vocês ouviram isso ou não sabiam? Tem gente até aqui que já passou para frente, né? O padrão, estou sabendo. Tá, tudo bem, tudo certo. Mas o que acontece? Que padrão é esse? Tá? Essa é uma informação. Que padrão é esse? Que forma é essa que eu recebi? Bom, que tudo é difícil, que nada cai do céu, que precisa muito esforço, que é complicado, que a vida não é fácil. Na verdade, nós sabemos bem que o que vem com esforço é que é bom. Nós sabemos bem que nós precisamos nos empenhar, nos esforçar muito. Nós sabemos bem que aquilo que tem realmente valor, ele é fruto de muito suor. Porque todo mundo sabe que o que vem fácil, aprendemos. Fomos bem treinados no paradigma. Temos hoje uma percepção e uma atuação dentro do paradigma. Estamos usando essa lente e nem percebemos, achamos que a vida é assim mesmo, então acreditamos. As coisas não são fáceis, é tudo muito difícil. O paradigma da escassez, ele vai trazer dois comportamentos que serão a prática do nosso dia a dia. O primeiro comportamento é o esforço. Bom,
Se há escassez, se a coisa não é fácil, se não cai do céu, etc., eu preciso me esforçar. Então, o primeiro comportamento é o esforço. Eu vou colocar muito esforço, eu vou buscar me esforçar. O que eu não entendo é que o esforço não é a tarefa. O esforço não é o propósito, o esforço não é a realização, o esforço não é o trabalho, o esforço não é nada do que eu estou fazendo. O esforço é o revestimento emocional que eu coloco na tarefa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma amiga que faz parte de uma associação, da qual eu faço parte, somos todas voluntárias, e ela foi comentar numa noite, onde nós tivemos uma reunião, o que ela tinha feito pela associação naquele dia. Notem que ela fez aquilo porque quis, ela é voluntária, e aquilo para ela devia ter sentido significado, portanto. E ela começou o relatório dela, daquilo que ela tinha feito naquele dia pela associação, assim. E aí você já sabe que vem uma desgraceira aí, não é? Nossa, deve ter acontecido alguma coisa terrível. Então ela diz, foi esse nível de drama. Hoje eu fui ao banco. Aí eu entrei na fila enorme, gente, estava cheio aquele banco. Aí eu tive que esperar a gerente me atender. Aí quando ela me atendeu, eu descobri que faltava um documento. Aí eu tive que voltar no escritório. Aí do escritório eu liguei para Brasília, não consegui o documento. Aí eu liguei para o Rio de Janeiro, não consegui o documento. Aí eu liguei para Porto Alegre, aí finalmente eu consegui o documento. Aí eu voltei ao banco. Ai, tive que enfrentar outra fila. E aí, quando finalmente eu falei para a gerente, eu consegui o documento que a gente precisava. Está aqui, ó. Do ponto de vista prático, pragmático, ela foi 2 vezes ao banco e fez 3 ligações, certo? Ok. Agora, do ponto de vista emocional, ela cruzou os Himalaias, ela escalou o Everest, ela fez o caminho de Santiago para conseguir produzir aquele resultado. Gente, a gente cansa até de ouvir. E nós não nos damos conta que nós estamos inventando esforço naquilo que não é necessário. Só que nós vamos descobrir que isso tem impactos. Ele traz consequências. Então, o primeiro aspecto do paradigma da escassez é o esforço. Vocês reconhecem isso? Reconhecem este comportamento de esforço? Que tudo é feito com sofrimento, porque não é fácil. Eu fico imaginando, hoje nós já estamos com o tal do conflito da geração Y, né? Que a geração Y não quer entregar para o campo do trabalho ao mesmo nível de esforço que a geração anterior andava entregando. Agora vocês imaginem as crianças que estão chegando agora ao planeta. Como será quando elas entrarem no mercado de trabalho? Porque, gente, os adultos chegam em casa, se jogam no sofá e dizem, ai meu Deus, hoje foi terrível. A criança ouve isso e diz, Deus me livre. Se ela tiver o mínimo de saúde mental, ela não vai querer nunca fazer isso na vida. E por vezes não aconteceu nada de dramático no dia. Aliás, até foi ótimo. Mas se você chegar em casa e não mostrar que foi um enorme esforço, parece que não valeu a sua saída. Tem que valer, né? E por isso nós vamos ser levados ao segundo comportamento da escassez. Qual é o segundo comportamento da escassez? Reclamação. Claro. Porque se eu me esforçar e ninguém souber que eu estou me esforçando, o que adianta eu me esforçar? Eu tenho que reclamar para que vejam que eu me esforço. Que eu estou fazendo o máximo de mim. Que eu estou dando mais do que eu posso. Aliás, quantas vezes nós já ouvimos, eu dou meu sangue aqui. Puxa, eu nem sabia que era posto de coleta do Hemosc. Não, e mais do que isso, tem algumas atividades que dar o sangue ou não faz a menor diferença, né? Não é isso que a atividade precisa. Mas em todo caso, nós estamos tão habituados a esse processual do paradigma da escassez que nós nem nos damos conta disso. E nós, na cultura, criamos um espírito social da reclamação. Até para puxar assunto com desconhecido, no elevador, a gente reclama. A gente diz, nossa, que chuva hoje, né? E o outro vai dizer, é mesmo, que chuva. Muda o script, porque
Se alguém disser para você que chuva hoje, você deveria dizer, graças a Deus, né? 60 dias sem chuva, olha que beleza agora essa água vindo. Claro que se você falar isso, o indivíduo vai se afastar de você. Pensando, na dúvida, se você tomou seus remédios hoje. Né? Mas em algum momento você vai perceber que ele vai se reaproximar, porque de fato, script é sempre script. Não é a realidade absoluta. E a pessoa pode, então, ser levada a pensar naquela realidade de uma forma mais positiva, numa perspectiva mais positiva. Então, nós estamos num ambiente de reclamação para reforçar o esforço que nós estamos empenhando e colocando em tudo que fazemos. Até aquilo que a gente adora fazer, a gente faz com alegria, a gente faz com tranquilidade, é fácil para a gente fazer, a gente dá uma reclamada, para ninguém achar que é fácil. Para as pessoas perceberem que, na verdade, é um puta de um sacrifício, desculpe o termo técnico. Porque, uau, nós estamos verdadeiramente querendo mostrar o quanto nós somos valiosos. Porque sem nós, meu Deus, o planeta talvez saísse do seu eixo. E quer ver coisa chique mesmo no nível do esforço? Chique mesmo é ter gastrite. Isso é muito chique. O indivíduo não pode sequer almoçar, porque senão a organização para. A instituição não funciona. Ele tem que manter um nível de tensão permanente. Porque se ele não manter esse nível de tensão, como é que as coisas vão girar no mundo? Nós não nos estamos dando conta que esse esforço é absolutamente inútil para o processo de construção da vida. Mas ele traz um peso que vai bloquear vários dos nossos processos mais importantes, que são os processos criativos, que é da onde vem nossas soluções. Indivíduos estressados não são criativos. E as soluções só vêm da criatividade. Portanto, como nós estamos num evento falando sobre as melhores práticas, nada mais importante e interessante do que falarmos sobre ambientes internos criativos. Compreendemos isso. Compreendemos como é que o funcionamento das nossas práticas internas afeta os nossos resultados externos.